27. Atos de dedicação ao Senhor. Pessoas. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando alguém fizer particular voto, segundo a tua avaliação, serão as pessoas ao Senhor. Se for a tua avaliação de um homem da idade de 20 anos até a idade de 60, será a tua avaliação de 50 ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário. Porém, se for mulher, a tua avaliação será de 30 ciclos. E se for de 5 anos até 20, a tua avaliação de um homem será 20 ciclos e mulher 10 ciclos. E se for de 1 mês até 5 anos, a tua avaliação de um homem será de 5 ciclos de prata. E a tua avaliação pela mulher será de 3 ciclos de prata. E se for de 60 anos e acima, pelo homem, a tua avaliação será de 15 ciclos e pela mulher 10 ciclos. Mas se for mais pobre do que a tua avaliação, então apresentar-se-á diante do sacerdote, para que o sacerdote o avalie conforme as posses daquele que fez o voto, ou avaliará o sacerdote. Animais. E se for animal dos que se oferecem em oferta ao Senhor, tudo quanto der dele ao Senhor será santo. Não o mudará, nem o trocará bom por mal ou mal por bom. Se, porém, de alguma maneira trocar animal por animal, tanto um como o outro será santo. E se for algum animal imundo dos que não se oferecem em oferta ao Senhor, então apresentará o animal diante do sacerdote, e o sacerdote o avaliará, seja bom ou seja mau, segundo a avaliação do sacerdote, assim será. Porém, se de alguma maneira o resgatar, então acrescentará a sua quinta parte sobre a tua avaliação. Casas. E quando alguém santificar sua casa para ser santa ao Senhor, o sacerdote a avaliará. Seja boa ou seja má, como o sacerdote a avaliar, assim será. Mas se o que a santificou resgatar a tua casa, então acrescentará a quinta parte do dinheiro sobre a tua avaliação e será sua. Terrenos e lavouras. Se também alguém santificar ao Senhor uma parte do campo da sua possessão, então a tua avaliação será segundo a sua semente. Um homer de semente de cevada será avaliado por 50 ciclos de prata. Se santificar o seu campo desde o ano do jubileu, conforme a tua avaliação ficará. Mas se santificar o seu campo depois do ano do jubileu, então o sacerdote lhe contará o dinheiro conforme aos anos restantes até ao ano do jubileu, e isto se abaterá da tua avaliação. E se aquele que santificou o campo de alguma maneira o resgatar, então acrescentará a quinta parte do dinheiro da tua avaliação e ficará seu. E se não resgatar o campo, ou se vender o campo a outro homem, nunca mais se resgatará. Porém, havendo o campo saído no ano do jubileu, será santo ao Senhor, como campo consagrado. A possessão dele será do sacerdote. E se alguém santificar ao Senhor o campo que comprou e não for parte do campo da sua possessão, então o sacerdote lhe contará o valor da sua avaliação até o ano do jubileu, e no mesmo dia dará a sua avaliação como coisa santa ao Senhor. No ano do jubileu, o campo tornará aquele de quem o comprou, aquele de quem era a possessão do campo. E toda a tua avaliação se fará conforme ao ciclo do santuário. O ciclo será de 20 geras. Resgate dos primogênitos. Já ser do Senhor. Ninguém o santificará, seja boi ou gado miúdo do Senhor é. Mas se for de um animal imundo, o resgatará, segundo a tua estimação, e sobre ele acrescentará a sua quinta parte, e se não se resgatar, vender-se-á segundo a tua estimação. Quanto ao que é anátema, todavia nenhuma coisa consagrada que alguém consagrar ao Senhor, de tudo o que tem, de um ou de campo da sua possessão, se venderá, nem resgatará. Toda coisa consagrada será santíssima ao Senhor. Toda a coisa consagrada que for consagrada do homem não será resgatada, certamente morrerá. Quanto aos dízimos, também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores são do Senhor, santas são ao Senhor. Porém, se alguém das suas dízimas resgatar alguma coisa, acrescentará a sua quinta parte sobre ela. No tocante a todas as dízimas do gado e do rebanho, tudo o que passar debaixo da vara, o dízimo será santo ao Senhor. Não se investigará entre o bom e o mau, nem o trocará. Mas se de alguma maneira o trocar, tanto um como o outro será santo, não serão resgatados.
Estes são os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel no monte Sinai. Números capítulo 1. No deserto Deus ordenou o censo. Falou mais o Senhor a Moisés no deserto de Sinai, na terra da congregação, no primeiro dia do segundo mês, no segundo ano da sua saída da terra do Egito, dizendo: Tomai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, conforme o número dos nomes de todo homem, cabeça por cabeça. Da idade de 20 anos para cima, todos os que em Israel podem sair à guerra, a estes contarei segundo os seus exércitos. Tu e Arão estará convosco, de cada tribo, um homem que seja a cabeça da casa de seus pais. Estes, pois, são os nomes dos homens que estarão convosco: de Ruben, Elisur, filho de Sedeur; de Simeão, Selumiel, filho de Zurizadai; de Judá, Naasson, filho de Aminadab; de Issacar, Natanael, filho de Zoar; de Zebulon, Eliabe, filho de Elon; dos filhos de José, de Efraim, Elisama, filho de Amiúde; de Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur; de Benjamim, Abidã, filho de Gideone; de Dan, Aieser, filho de Amisadai; de Azer, Pagiel, filho de Ocrã; de Gade, Eliasaf, filho de Deuel; de Naphtali, Aira, filho de Enã. Estes foram chamados da congregação, os príncipes das tribos de seus pais, os cabeças dos milhares de Israel. Então tomaram Moisés e Arão a estes homens, que foram declarados pelos seus nomes, e reuniram toda a congregação no primeiro dia do mês segundo, e declararam a sua descendência segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes, dos seus 20 anos para cima, cabeça por cabeça, como o Senhor ordenara a Moisés. Assim os contou no deserto de Sinai. Os primeiros resultados do censo. Foram, pois, os filhos de Ruben, o primogênito de Israel, as suas gerações, pelas suas famílias, a casa de seus pais, pelo número dos nomes, cabeça por cabeça, todo homem de 20 anos para cima, todos os que pôde Ruben, 46.500. Os filhos de Simeão, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, os seus contados pelo número dos nomes, cabeça por cabeça, todo homem de 20 anos para cima, todos que podiam sair à guerra, foram contados deles da tribo de Simeão, 59.300. Dos filhos de Gade, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos 20 anos para cima, todos que podiam sair à guerra, foram contados deles da tribo de Gade, 45.650. Dos filhos de Judá, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos 20 anos para cima, todos que podiam sair à guerra, foram contados deles da tribo de Judá, 64.600. Dos filhos de Issacar, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos 20 anos para cima, todos que podiam sair à guerra, foram contados deles da tribo de Issacar, 54.400. Dos filhos de Zebulon, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos 20 anos para cima, todos que podiam sair à guerra, foram contados deles da tribo de Zebulon, 57.400. Filhos de José, dos filhos de Efraim, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos 20 anos para cima, todos que podiam sair à guerra, foram contados deles da tribo de Efraim, 40.500. Dos filhos de Manassés, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos 20 anos para cima, todos que podiam sair à guerra, foram contados deles da tribo de Manassés, 32.200. Dos filhos de Benjamim, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos 20 anos para cima, todos que podiam sair à guerra, foram contados deles da tribo de Benjamim, 35.400. Dos filhos de Dan, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a sua casa de seus pais, pelo número dos nomes dos 20 anos para cima, todos que podiam sair à guerra, foram contados deles da tribo de Dan, 62.700. Dos filhos de Aser, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais,
pelo número dos nomes dos 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Foram contados desde da tribo de Aser 41.500. Dos filhos de Naphtali, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes de 20 anos para cima, todos que podiam sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Naphtali, 53.400. Estes foram os contados que contaram Moisés e Arão, e os príncipes de Israel, 12 homens, cada um era pela casa de seus pais. Assim foram todos contados dos filhos de Israel, segundo a casa de seus pais, de 20 anos para cima, todos que podiam sair à guerra em Israel, todos contados eram 603.550. O ministério especial dos levitas. Mas os levitas, segundo a tribo de seus pais, não foram contados entre eles, porquanto o Senhor tinha falado a Moisés, dizendo: Porém não contarás a tribo de Levi, nem tomarás a soma deles entre os filhos de Israel. Mas tu põe os levitas sobre o tabernáculo do testemunho, e sobre todos os seus utensílios, e sobre tudo o que pertence a ele. Eles levarão o tabernáculo e todos os seus utensílios, e eles o administrarão, e acampar-se-ão ao redor do tabernáculo. E quando o tabernáculo partir, os levitas o desarmarão. E quando o tabernáculo se houver de assentar no arraial, os levitas o armarão, e o estranho que se chegar morrerá. E os filhos de Israel armarão as suas tendas, cada um no seu esquadrão, e cada um junto à sua bandeira, segundo os seus exércitos. Mas os levitas armarão as suas tendas ao redor do tabernáculo do testemunho, para que não haja indignação sobre a congregação dos filhos de Israel, pelo que os levitas terão cuidado da guarda do tabernáculo do testemunho. Assim fizeram os filhos de Israel, conforme a tudo que o Senhor ordenara a Moisés, assim o fizeram. Capítulo 2. A ordem das tribos ao acampar. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Os filhos de Israel armarão as suas tendas, cada um debaixo da sua bandeira, segundo as insígnias da casa de seus pais ao redor, defronte da tenda da congregação, armarão as suas tendas. Os que armarem suas tendas do lado do oriente para o nascente serão os da bandeira do exército de Judá, segundo os seus esquadrões. E Naasson, filho de Aminadab, será príncipe dos filhos de Judá. E o seu exército, os que foram contados deles, era de 74.600, e junto a ele armará as suas tendas a tribo de Issacar. E Natanael, filho de Zoar, será príncipe dos filhos de Issacar. E o seu exército, os que foram contados deles, era de 54.400. Depois a tribo de Zebulon, e Eliabe, filho de Elã, será príncipe dos filhos de Zebulon. E o seu exército, os que foram contados deles, era de 57.400. Todos os que foram contados do exército de Judá, 186.400. Segundo os seus esquadrões, estes marcharão primeiro. A bandeira do exército de Ruben, segundo os seus esquadrões, estará para o lado do sul. E Elisur, filho de Zedeur, será príncipe dos filhos de Ruben. E o seu exército, os que foram contados deles, era de 46.500. E junto a ele armará as suas tendas a tribo de Simeão. E Zelumiel, filho de Zurizadai, será príncipe dos filhos de Simeão. E o seu exército, os que foram contados deles, era de 59.300. Depois a tribo de Gade, e Eliasaf, filho de Reuel, será príncipe dos filhos de Gade. E o seu exército, os que foram contados deles, era de 45.650. Todos os que foram contados no exército de Ruben foram 151.450, segundo os seus esquadrões, e estes marcharão em segundo lugar. Então partirá a tenda da congregação com o exército dos levitas no meio dos exércitos, como armaram as suas tendas, assim marcharão, cada um no seu lugar segundo as suas bandeiras. A bandeira do exército de Efraim, segundo os seus esquadrões, estará para o lado do ocidente. E Elisama, filho de Amilde, será príncipe dos filhos de Efraim. E o seu exército, os que foram contados deles, era de 40.500. E junto a ele estará a tribo de Manassés, e Gamaliel, filho de
Pedazur será príncipe dos filhos de Manassés, e o seu exército, os que foram contados deles, era de 32.200. Depois a tribo de Benjamim. E Abidã, filho de Gideone, será príncipe dos filhos de Benjamim. E o seu exército, os que foram contados deles, era de 35.400. Todos os que foram contados no exército de Efraim foram 108.100, segundo os seus esquadrões, e estes marcharão em terceiro lugar. A bandeira do exército de Dan estará para o norte, segundo os seus esquadrões, e Aieser, filho de Amizadai, será príncipe dos filhos de Dan. E o seu exército, os que foram contados deles, era de 62.700. E junto a ele armarás suas tendas a tribo de Aser. E Pagiel, filho de Ocrã, será príncipe dos filhos de Aser. E o seu exército, os que foram contados deles, era de 41.500. Depois a tribo de Naphtali, e Aira, filho de Enã, será príncipe dos filhos de Naphtali. E o seu exército, os que foram contados deles, era de 53.400. Todos os que foram contados no exército de Dan foram 157.600. Esses marcharão em último lugar, segundo as suas bandeiras. Estes são os que foram contados dos filhos de Israel, segundo a casa de seus pais. Todos os que foram contados dos exércitos pelos seus esquadrões foram 603.550. Mas os levitas não foram contados entre os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés. E os filhos de Israel fizeram conforme a tudo o que o Senhor ordenara a Moisés. Assim armaram o arraial segundo as suas bandeiras, e assim marcharam, cada qual segundo as suas gerações, segundo a casa de seus pais. Capítulo 3. As responsabilidades dos levitas. E estas são as gerações de Arão e de Moisés, no dia em que o Senhor falou com Moisés no monte Sinai. E estes são os nomes dos filhos de Arão, o primogênito, Nadab, depois Abiú, Eleazar e Itamar. Estes são os nomes dos filhos de Arão, dos sacerdotes ungidos, cujas mãos foram consagradas para administrar o sacerdócio. Mas Nadab e Abiú morreram perante o Senhor, quando ofereceram fogo estranho perante o Senhor no deserto de Sinai, e não tiveram filhos. Porém Eleazar e Itamar administraram o sacerdócio diante de Arão, seu pai. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Faze chegar a tribo de Levi, e põe-na diante de Arão, o sacerdote, para que o sirvam. E tenham cuidado da sua guarda e da guarda de toda a congregação, diante da tenda da congregação, para administrar o ministério do tabernáculo. E tenham cuidado de todos os utensílios da tenda da congregação e da guarda dos filhos de Israel, para administrar o ministério do tabernáculo. Dará, pois, os levitas a Arão e a seus filhos dentre os filhos de Israel, lhes são dados em dádiva, mas a Arão e a seus filhos ordenarás que guardem o seu sacerdócio, e o estranho que se chegar morrerá. A eleição dos levitas. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: E eu, eis que tenho tomado os levitas do meio dos filhos de Israel, em lugar de todo primogênito que abre a madre entre os filhos de Israel, e os levitas serão meus, porque todo primogênito é meu, desde o dia em que eu tenho ferido a todo primogênito na terra do Egito, santifiquei para mim todo primogênito em Israel, desde o homem até o animal, meu serão, eu sou o Senhor, o Senhor. E o recenseamento dos levitas. E falou o Senhor a Moisés no deserto de Sinai, dizendo: Quanto aos filhos de Levi, segundo a casa de seus pais, pelas suas famílias, contarás a todo homem da idade de 1 mês para cima. E Moisés os contou conforme ao mandado do Senhor, como lhe foi ordenado. Estes, pois, foram os filhos de Levi pelos seus nomes, Gerson, e Coate e Merari. E estes são os nomes dos filhos de Gerson pelas suas famílias, Libni e Simei. E os filhos de Coate pelas suas famílias, Amrão, Izar, Hebron e Uziel. E os filhos de Merari pelas suas famílias, Mali e Musi. Estas são as famílias dos levitas, segundo a casa de seus pais. De Gerson é a família dos Libinitas e a família dos Imeitas. Estas são as famílias dos Gersonitas. Os que deles foram contados pelo número de todo homem da idade de 1 mês para cima. Sim, os que deles foram contados eram 7.500. As famílias gersonitas armarão as suas tendas atrás do tabernáculo ao ocidente. E o príncipe da casa paterna dos gersonitas será Eliasaf, filho de Lael.
E os filhos de Gerson terão a seu cargo na tenda da congregação, o tabernáculo, a tenda, a sua coberta e o véu da porta da tenda da congregação, e as cortinas do pátio e o pavilhão da porta do pátio que estão junto ao tabernáculo e junto ao altar em redor, como também as suas cordas para todo o seu serviço. E de Coate e a família dos Amramitas, e a família dos Isaritas, e a família dos Hebronitas, e a família dos Uzielitas. Estas são as famílias dos Coatitas. Pelo número contado de todo homem da idade de 1 mês para cima, eram 8.600, que tinham cuidado da guarda do santuário. As famílias dos filhos de Coate armarão as suas tendas ao lado do tabernáculo, do lado do sul. E o príncipe da casa paterna das famílias dos Coatitas será Elisafã, filho de Uziel. E sua guarda será a mesa e o candelabro e os altares e os utensílios do santuário com que ministram e o véu com todo o seu serviço. E o príncipe dos príncipes de Levi será Eleazar, filho de Arão. O sacerdote será a superintendência sobre os que têm cuidado da guarda do santuário. De Merari é a família dos Malitas e a família dos Musitas. Essas são as famílias de Merari. E os que deles foram contados pelo número de todo homem de 1 mês para cima foram 6.200. E o príncipe da casa paterna das famílias de Merari será Zuriel, filho de Abiail. Amarão as suas tendas ao lado do tabernáculo do lado norte. E os filhos de Merari terão a seu cargo as tábuas do tabernáculo, os seus varais, as suas colunas, as suas bases e todos os seus utensílios com todo o seu serviço, e as colunas do pátio em redor, e as suas bases, e as suas estacas, e as suas cordas. E os que armaram as suas tendas diante do tabernáculo ao oriente, diante da tenda da congregação, para o nascente, serão Moisés e Arão com seus filhos, tendo cuidado da guarda do santuário, pela guarda dos filhos de Israel, e o estranho que se chegar morrerá. Todos os que foram contados dos levitas, que contaram Moisés e Arão, por mandado do Senhor, segundo as suas famílias, todo homem de 1 mês para cima, foram 22.000. O resgate dos primogênitos. E disse o Senhor a Moisés: conta todo o primogênito homem dos filhos de Israel, da idade de 1 mês para cima, e toma o número de seus nomes. E para mim tomarás os levitas, eu sou o Senhor, em lugar de todo o primogênito dos filhos de Israel, e os animais dos levitas, em lugar de todos os primogênitos entre os animais dos filhos de Israel. E contou Moisés como o Senhor lhe ordenara todo o primogênito entre os filhos de Israel. E todos os primogênitos homens, pelo número dos nomes da idade de 1 mês para cima, segundo os que eram contados deles, foram 22.273. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: toma os levitas em lugar de todo primogênito entre os filhos de Israel, e os animais dos levitas em lugar dos seus animais, porquanto os levitas serão meus, eu sou o Senhor. Quanto aos 273 que se houverem de resgatar dos primogênitos dos filhos de Israel, que excedem ao número dos levitas, tomarás por cabeça 5 ciclos, conforme ao ciclo do santuário os tomarás, a 20 geras o ciclo, e a Arão e seus filhos darás o dinheiro dos resgatados, dos que sobram entre eles. Então Moisés tomou o dinheiro do resgate dos que excederam sobre os resgatados pelos levitas, dos primogênitos dos filhos de Israel, recebeu o dinheiro, 1.365 ciclos, segundo o ciclo do santuário. E Moisés deu o dinheiro dos resgatados a Arão e a seus filhos, segundo o mandado do Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés.